Olá, tudo bem? Eu sou o professor Zezinho Martins e é a nossa quarta aula com abordagens a questões do Enem. Tá? Hoje nós vamos falar sobre os princípios do treinamento. Quem são esses princípios do treinamento? Toda atividade necessita de regras para sua organização. E nos exercícios físicos não são diferentes, ainda mais quando trabalhamos de forma direcionada e com metas pré-estabelecidas. Para tanto, temos os princípios de treinamento, princípios esses que norteiam qualquer programa ou atividade física, desde uma simples caminhada ou corrida até um treino de futebol, por exemplo. Seguir esses princípios é uma condição indispensável para que a atividade física se torne proveitosa e saudável. Segundo Dantas e Tubino, os princípios são 6. O da individualidade biológica, o da adaptação, o da sobrecarga, o da interdependência volume e intensidade, o da continuidade e especificidade. Agora nós vamos ver cada um deles e o que cada um preconiza. O princípio da individualidade biológica, ele diz o quê? Deve-se respeitar as diferenças de cada indivíduo, características antropométricas, físicas, psicológicas, nível de condicionamento físico, entre outros. Isso por que eu tenho que alertar? Porque muitas vezes nós estamos vendo vídeos no YouTube, vendo programas disponíveis e achando que a gente pode reproduzir isso. Mas será que esse exercício é adequado para a minha necessidade? Por isso que o princípio de individualidade biológica ele é fundamental a ser seguido. E a importância de um profissional de educação física desde uma simples caminhada. Tá? O que é? O genótipo é o responsável pelo potencial do atleta. Isso inclui fatores como composição corporal, biotipo, altura máxima esperada, força máxima possível e percentual de fibras musculares, diferentes do tipo, dentre outros. O que é o fenótipo? É o responsável pelo potencial ou pela evolução das capacidades envolvidas no genótipo. Neste se inclui tanto o desenvolvimento das capacidades de adaptação ou esforço e das habilidades esportivas, como também a extensão das capacidades de aprendizagem do indivíduo. Ou seja, você tem capacidades, você tem o genótipo, você já nasce com essa predisposição. A altura que vai ser ter, a cor dos seus cabelos, a cor dos seus olhos, ou seja, são coisas que não podem ser treinadas, faz parte. O fenótipo é aquilo que você pode desenvolver, tá? O que é o princípio da adaptação? É o princípio da maior importância. Diz que o treinamento gera um estresse, né? Uma alteração da homeostasia no organismo. E devido a esse estresse, o organismo se adapta. Pois o nosso corpo, diante de algum estresse, tem capacidade de evoluir e superar o estímulo. Graças a essa adaptação que é possível o aumento das capacidades físicas. Seguir esse princípio é uma condição indispensável para que a atividade se torne proveitosa e saudável. Vamos lá. Estresse. O estresse não é o estresse do dia a dia. Toda vez que você dá um estímulo no músculo, esse estímulo se chama estresse muscular. No momento em que você dá o estímulo, o teu corpo se prepara para receber esse estímulo, ele se adapta e ele fica preparado para receber um outro estímulo, um determinado período de tempo. Então esse princípio de adaptação, ele está diretamente relacionado ao princípio que nós vamos ver, é o da continuidade. Que não adianta eu treinar hoje, passar uma semana e treinar novamente, porque meu corpo não vai se adaptar, porque não houve continuidade. Tá? Esse princípio de adaptação, ele considera os fatores endógenos e fatores exógenos. Que fatores seriam os endógenos? Idade, sexo, hereditariedade, condição de treinamento, condição de saúde, perfil psicológico e predisposição genética. E os exógenos? Qualidade e quantidade da sobrecarga, alimentação, meio social, o clima é importante, a recuperação é extremamente importante na adaptação, tá? E a interação entre as qualidades físicas básicas. E tem uma gama de fatores que a gente pode inserir como os fatores exógenos. Quem é o princípio da sobrecarga? Fazendo um ganho com o princípio anterior, este é o estímulo, o estresse. A sobrecarga é o responsável pela adaptação. Lembra que eu falei? Vem um estímulo, aí o seu corpo, de certa forma, ele sofre aquele estímulo, ele se adapta. Quando ele se adapta, ele tem um ganho.
Por quê? De acordo com a carga que você deu, o teu corpo fala, não, daqui tanto tempo vai receber um outro estímulo. Então eu tenho que estar adaptado e preparado para receber esse estímulo e meu corpo vai adaptar para essa carga. Vamos levando isso para, no caso da musculação, que é mais comum. Então hoje eu treino com 1 quilo. Então amanhã meu corpo vai estar preparado para me receber 1 quilo, mas não só 1 quilo, 1,5 kg, ou seja, houve um ganho. Porque aquele 1 quilo, de repente, não pode surtir o estímulo que ele precisa para ele ter uma adaptação. Ou seja, vai ser sempre crescente até chegar ao máximo, o ápice da pessoa. Lembrando, mais uma vez, esse princípio da sobrecarga e o princípio da adaptação estão diretamente relacionados ao quê? À continuidade. Após a aplicação de uma carga, ocorre a diminuição da capacidade de performance em função da depleção das reservas energéticas, que nós vimos nas aulas 1 e 2. Quando é dado um tempo ideal de recuperação, os níveis energéticos são restaurados e ampliados. Tá aí, a imagem diz tudo. O cara carrega um bezerrinho, daqui a pouco ele está carregando um boizinho, daqui a pouco ele está carregando um touro. Por quê? Ele foi se adaptando o corpo dele e foi tendo uma capacidade de sofrer uma carga maior. Né? O princípio da continuidade é o que eu falei desde o princípio, né? Para que um treinamento tenha resultado, independente dos outros fatores, ele deve ser mantido por um período. Então essa história de treinar uma vez por semana não tem sentido, tá? Você vai dançar e não vai sair do mesmo lugar, tá? Além disso, deve ter uma progressão dentro do período. O princípio da sobrecarga retrata isso bem. Este princípio está intimamente ligado ao da adaptação, pois a continuidade ao longo do tempo é primordial para o organismo progressivamente para se adaptar. O princípio do volume interdependência é volume e intensidade. Né? Este princípio diz o quê? Toda vez que você aumentar o volume, que é o volume? Vamos levar para a musculação. Número de repetições, número de séries e duração do exercício, você tem que diminuir a intensidade. O que é a intensidade? É o peso movimentado, é a velocidade com que você vai fazer. Então, assim, eles sempre vão trabalhar de forma inversamente. Aumentou-se o volume, diminui a intensidade. Aumentou a intensidade, diminui o volume. Então, se eu for trabalhar com grandes cargas, eu vou trabalhar com poucas repetições. Se eu for trabalhar com muitas repetições, eu vou trabalhar com pouca carga, tá? Isso é o que dizem os livros na atualidade. Tá? Existem outras formas de interpretar esse princípio. Nós vamos seguir aquilo que está proposto por a literatura agora. Tá? Ou seja, sempre no treinamento que um deles aumenta, o outro tende a reduzir. Um exemplo aí é este indivíduo aí, ele está levantando nada mais, nada menos que 500 quilos. Para a gente fazer uma análise, ou seja, o princípio da adaptação estava presente, ele evoluiu uma sobrecarga, né? Manteve a continuidade dos treinos, para ele alcançar esse objetivo. Aqui tem um quadro relacionando com o princípio da sobrecarga. Né? Então, carga é todo o estresse submetido a um atleta, ou seja, aquilo que eu falei, aumentou o volume, diminui a intensidade. A carga deve sempre aumentar de forma crescente, tanto em quantidade como em qualidade, dando-se ênfase à quantidade antes da qualidade. Ou seja, eu preciso... O que acontece muito? As pessoas tendem a se preocupar com a quantidade de carga utilizada, com a intensidade. E às vezes você tem que qualificar esse movimento. Por isso que o princípio da sobrecarga ele deve ser muito bem seguido, para prevenir lesões e problemas mais sérios posteriores. E o princípio da especificidade. Quem é o princípio da especificidade? O treinamento deve ser específico, objetivo ao qual se deseja atingir. Se eu quero ganhar flexibilidade, que é uma capacidade, eu tenho que fazer um treinamento voltado para o ganho de flexibilidade. Se eu quero ganhar força, eu tenho que fazer um trabalho voltado para o ganho de força. E não trabalhar exercícios aeróbicos quando eu quero ganhar força. Então o treinamento ele tem que ser prescrito de acordo com o objetivo da pessoa. Tá? Se alguém pretende melhorar sua corrida em determinada distância, deve treinar o quê? Corrida. Tá? Adaptações funcionais e orgânicas relacionadas com cada componente da aptidão física serão produzidas somente por meio de esforços físicos específicos para cada indivíduo. O organismo sempre se adapta de uma forma específica ao esforço que lhe é oferecido. Exercícios aeróbicos deverão provocar adaptações no sistema cardiorrespiratório. Em resumo, toda atividade necessita de regras para a sua organização.
dos exercícios físicos não são diferentes. Nós temos regras que devem ser obedecidas. No caso, princípios. Os princípios utilizados são individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, interdependência, volume e intensidade, continuidade e o da especificidade. Sempre que executar qualquer treinamento objetivo, ele deve ser orientado, tá? Pois ele aumentará a sua chance de obter resultados com o treino, além de oferecer segurança durante a execução dos movimentos respeitando os princípios. Evitem copiar aquilo que a mídia dispõe. Sempre priorize utilizar um profissional de educação física habilitado. É fundamental isso, tá? Podemos concluir que uma pessoa que pratica regularmente exercícios físicos para alcançar seus objetivos deve respeitar os princípios de treinamento, como estratégia de performance, como de prevenção de lesões, e reafirmando a importância de um profissional qualificado e habilitado para prescrever sua rotina de exercícios. Seguindo nossa metodologia, vamos fazer um exercício. Assinale a alternativa correta. O treinamento desportivo pode ser conceituado como um conjunto de procedimentos e meios utilizados para se conduzir um atleta à sua plenitude física, técnica e psicológica, dentro de um planejamento racional, visando executar uma performance máxima num período determinado. Este processo deve ser guiado por princípios que orientam seus procedimentos e estruturam sua racionalidade. O princípio do treinamento, que determina as adequações do treino e o tipo de atividade e as habilidades motoras e capacidades físicas vinculadas a esta área, é denominado princípio da especificidade. Tá? Não esquecendo, essa videoaula, junto com as outras, está disponível na plataforma Eduque. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.